Minha família disse que tenho responsabilidade de sustentá-los com herança, então levei essa responsabilidade muito a sério. Meu nome é Eduardo, tenho 29 anos, e por quase 6 anos fui o porto seguro financeiro da minha família inteira. Nunca me vi como alguém que sustentava todo mundo, mas olhando para trás agora, era exatamente isso que eu estava fazendo. Toda vez que minha irmã mais nova, Carolina, não conseguia pagar a faculdade particular que ela mesma escolheu, eu cobria. Quando o carro da minha mãe quebrava, e sempre quebrava no pior momento possível, eu pagava o conserto. Quando meu pai teve que fechar o pequeno negócio dele durante a pandemia e ficou meses sem renda, eu transferia dinheiro toda semana só para eles conseguirem comprar comida. Nunca reclamei, nenhuma vez sequer. Me convencia de que era isso que um bom filho e irmão mais velho deveria fazer, ajudar quando podia. E eu podia. Trabalho como engenheiro de software numa multinacional, ganho bem, vivo de forma simples, e ajudar eles nunca pareceu ser um grande problema, até aquela tarde de sábado. Estávamos todos reunidos na casa dos meus pais, eu, minha mãe, meu pai e a Carolina, assistindo um filme qualquer na Netflix. Era um daqueles sábados preguiçosos onde a casa cheirava café e o único som era o barulho da televisão. Do nada, Carolina se virou para mim com aquele sorrisinho malicioso que ela sempre teve e disse: "E então, Edu, cadê a namorada?" "Ah você não tem nem namorada, nem vida social. Só trabalho e mais trabalho." Minha mãe riu. Meu pai deu uma risadinha baixa, como se fosse realmente engraçado. E a Carolina se encostou no sofá como se tivesse acabado de fazer a piada do século. Fiquei ali parado por uns segundos, meio chocado. Normalmente eu deixava esse tipo de comentário passar. A Carolina sempre foi assim, a queridinha da família. Mais nova, mais carismática, mais espontânea. Aquela que de alguma forma sempre conseguia transformar qualquer erro numa história divertida. Já ouvi minha dose de provocações dela ao longo dos anos, mas algo na forma como ela disse dessa vez, com aquele sorrisinho convencido e todo mundo rindo junto, me atingiu de um jeito diferente. Forcei um sorriso e respondi: não tenho namorada mesmo. Mas por dentro, senti como se algo tivesse se quebrado. Os próximos minutos foram uma mistura de conversa casual e risadas soltas, mas minha mente estava em outro lugar completamente. Fiquei pensando em todas as vezes que bancei a faculdade da Carolina. Todas as vezes que cancelei viagens ou planos pessoais para que meus pais não perdessem a casa. Todas as vezes que abri mão de algo para mim para que eles pudessem ter o que precisavam. E ali estavam eles, rindo de mim como se eu fosse algum tipo de piada interna da família. Quando as risadas diminuíram, me virei para Carolina e, com a voz mais calma que consegui, falei: "Cadê o seu dinheiro?" "Ah eu que pago tudo para você." Até hoje. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Era a primeira vez na vida que eu falava com eles desse jeito. Não com raiva, mas com uma finalidade que nunca tinha usado antes. A Carolina foi a primeira a se recuperar. Se inclinou para frente, aquele sorrisinho voltando ao rosto, embora parecesse um pouco mais forçado agora. "Nossa", disse ela, dando uma risadinha. "Que sensível." "Era só uma brincadeira, Edu." Minha mãe deu uma risada nervosa e bateu no meu joelho, como se estivesse tentando amenizar a situação. "Você conhece sua irmã, filho. Ela está só brincando. Não leva isso tão a sério." Não respondi na hora. Só fiquei olhando para Carolina, sentindo aquela pressão quente no peito que eu vinha ignorando há anos. "Uma brincadeira", eu finalmente falei. "Certo." Meu pai se mexeu na poltrona. "Olha, Eduardo, nós agradecemos tudo o que você faz por essa família, mas não precisa ser dramático. A Carolina é nova, está se divertindo. Você não pode esperar que ela seja tão responsável quanto você." Essa frase, "você não pode esperar que ela seja tão responsável quanto você", foi como jogar gasolina no fogo. Eu tinha ouvido variações dessa frase a vida inteira. A Carolina não precisava tirar notas altas na escola. A Carolina não precisava pagar aluguel quando voltou a morar em casa depois de largar o primeiro curso. A Carolina não precisava fazer nada além de aparecer, dar aquele sorriso charmoso, e o mundo se reorganizava ao redor dela. E aparentemente, eu deveria continuar bancando isso. Não discuti na hora. Só me levantei, peguei minha jaqueta e disse: "Vou embora. A gente se fala depois." Não bati a porta ao sair, mas queria. Naquela noite, fui para casa e sentei na mesa da cozinha com meu notebook, olhando os extratos bancários. Milhares, não, dezenas de milhares de reais tinham ido para minha família ao longo dos anos. Mensalidade da faculdade da Carolina, contas dos meus pais, emergências que de alguma forma nunca eram pagas de volta. Eu tinha passado por cima disso todas as vezes porque achava que estava fazendo a coisa certa. Mas sentado ali, olhando os números, percebi uma coisa. Eu tinha facilitado demais a vida deles. A semana seguinte foi silenciosa, mas não de um jeito bom.
Recebi algumas mensagens da minha mãe. Você está bem? A Carolina não quis dizer nada demais. Você sabe como ela é. Mas não respondi. Precisava de espaço para pensar. Na quinta-feira, eu estava começando a me sentir um pouco melhor, um pouco mais equilibrado, quando recebi uma ligação do meu pai. Precisamos conversar, ele disse. Suspirei. Sobre o quê? Sobre as contas. O financiamento da casa vence na próxima semana, e você sabe que sempre dependemos da sua ajuda para cobrir a diferença. Você não mandou nada este mês. Senti aquela pressão quente no peito voltando. Falei devagar. Não vou mandar mais. Houve silêncio do outro lado por alguns segundos, e então meu pai disse: Como assim, não vai mandar mais? E exatamente o que falei. Não vou mais pagar por tudo. Não vou mais ser o plano B de vocês. Não vou mais ser motivo de piada enquanto sustento a vida de todo mundo. Ele começou a ficar irritado. Eu podia ouvir na voz dele, aquele tom baixo e ameaçador que ele usava quando eu era criança e queria que eu soubesse que tinha cruzado uma linha. Você está sendo egoísta. Essa família sempre se apoiou mutuamente. Quase ri disso. Se apoiou? Quando que alguém me apoiou? Só me lembro de ser cobrado para cuidar de todo mundo. Meu pai desligou sem dizer mais nada. Naquele fim de semana, fui convidado, na verdade, convocado, para o almoço de domingo. Quase não fui, mas uma parte teimosa de mim queria ver o que eles tinham para dizer. Quando entrei na casa, dava para sentir a tensão como uma parede de calor. Minha mãe estava arrumando a mesa com força extra, como se cada prato tivesse feito algo pessoal contra ela. Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa, braços cruzados, cara fechada. A Carolina estava encostada na pia da cozinha, mexendo no celular como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. O almoço começou quieto, mas na metade da refeição, minha mãe finalmente falou: Eduardo, a gente não pode continuar assim. Seu pai e eu temos contas para pagar. A Carolina tem a faculdade dela. Interrompi ela. A Carolina largou a primeira faculdade. Ela piscou, surpresa, mas continuou. E você ganha mais que suficiente para ajudar. Você sempre fez isso antes. Isso foi antes, falei, antes de eu perceber que sou o único aqui tentando ser adulto de verdade. A Carolina levantou os olhos do celular, fazendo uma careta. Ah, então agora você é melhor que a gente porque tem dinheiro? Me virei para ela, a voz mais afiada do que pretendia. Não, eu sou melhor que você porque trabalho pelo que tenho. Você fica aí o dia inteiro fingindo que está se encontrando enquanto queima o meu salário. A Carolina revirou os olhos. Tanto faz. Você continua solteiro. Não deve ser uma vida assim tão incrível. Foi nesse momento que algo dentro de mim simplesmente se acalmou. Não estava mais com raiva. E estava decidido. Larguei o garfo, olhei em volta da mesa e disse, muito calmamente, e não vou pagar mais nada. Nem o financiamento da casa. Nem a faculdade da Carolina. Nem o seguro do carro. Nada. Se isso significa que vocês vão perder a casa, o problema é de vocês. Minha mãe engasgou. Meu pai bateu a mão na mesa. Não fale assim nesta casa, ele gritou. Me levantei. Então talvez eu não devesse estar nesta casa. Saí antes que eles pudessem me parar, o coração batendo forte, mas a cabeça mais clara do que estava há anos. No dia seguinte, as ligações começaram. Minha mãe. Meu pai. Até a Carolina. Todos deixando mensagens sobre como eu estava destruindo a família. Como estava escolhendo dinheiro acima deles. Como eu não entendia a pressão que eles estavam enfrentando. Escutei cada uma das mensagens, sentado na minha mesa de cozinha de novo, e pela primeira vez na vida, não me senti culpado. Mas eu podia sentir que estava vindo mais coisa. O próximo passo. O momento em que a pressão não seria apenas palavras numa mensagem de voz. O momento em que eles tentariam me forçar de volta ao meu papel antigo. E quando chegasse, eu estaria pronto. As mensagens de voz continuaram chegando durante toda a semana, e na sexta-feira eu já tinha parado até de escutá-las. Deixava o telefone no silencioso, via as chamadas perdidas se acumulando, e sentia uma mistura estranha de pavor e alívio. Pavor porque sabia que algo estava vindo. Alívio porque pela primeira vez em anos eu não estava correndo para apagar incêndios. Mas no domingo de manhã, recebi uma mensagem da minha mãe que era curta e direta, e estamos indo aí. Precisamos conversar. Meu estômago despencou. Pensei em fingir que não estava em casa, em sair e voltar só à noite, mas sabia que isso não ia adiantá-los. E na verdade, 20 minutos depois, escutei a batida na porta. Não uma batida educada, mas o tipo que carrega uma mensagem implícita em abra logo. Quando abri, minha mãe estava ali com aquele sorriso tenso que ela usava sempre que fingia que estava tudo bem.
Meu pai estava logo atrás, com cara de poucos amigos, e a Carolina chegou por último, de moletom e parecendo que tinha acabado de acordar. Eduardo, minha mãe disse, passando por mim e entrando no apartamento. A gente precisa conversar. Fechei a porta e os segui até a sala, onde todos se sentaram como se fossem donos do lugar. Não podemos continuar assim, meu pai disse sem rodeios. Estamos 3 meses atrasados no financiamento agora. O banco está ligando. Se você não nos ajudar, podemos perder a casa. Me encostei no batente da porta, braços cruzados. Eu disse que não vou mais ajudar. Minha mãe apertou os lábios. Você está sendo irracional. Esta é a casa da sua família. Você cresceu ali. Não pode simplesmente deixar a gente perder tudo. Posso sim, falei, e não sou eu que estou deixando vocês perderem nada. Vocês que não conseguem se responsabilizar pelas próprias contas. A Carolina bufou. Você age como se fosse algum santo. Ganha bem. Não é como se estivesse passando necessidade. Por que não simplesmente faz a coisa certa e ajuda? Porque, respondi, a voz mais afiada do que pretendia, não é ajuda mais. É esperado. Vocês ficam aí esperando eu salvar o dia toda vez, e eu cansei de fazer isso. Por um momento, ninguém disse nada. Então minha mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando, e disse, tudo bem. Se você não vai fazer isso voluntariamente, a gente já cuidou da situação. Franzi a testa. O que isso quer dizer? Meu pai enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e tirou uma pasta, colocando em cima da mesa de centro. Fomos ao banco, ele disse. Colocamos seu nome como avalista no empréstimo com garantia da casa. Os fundos já foram transferidos. A casa está segura por enquanto. Meu estômago virou gelo. Vocês fizeram o quê? Minha mãe se apressou para explicar, a voz subindo, tivemos que fazer. Eles iam começar o processo de execução da hipoteca. Não tínhamos escolha. Sim, vocês tinham, falei, a voz baixa e perigosa. Vocês tinham toda escolha. E escolheram falsificar minha assinatura. A Carolina falou, fina, sorrindo como se tudo isso fosse algum tipo de piada, e ei, pelo lado positivo, você nem precisou mover um dedo dessa vez. É como se fosse o herói sem nem tentar. Olhei para ela, o coração batendo forte. Você está ouvindo o que está falando? Vocês acabaram de admitir que cometeram fraude usando o meu nome, e você acha que isso é engraçado? A Carolina deu de ombros. É só dinheiro, Edu. Relaxa. Não conseguia mais ficar parado. Peguei a pasta e comecei a folhear as páginas, as mãos tremendo. Estava tudo ali, em meu nome, minhas informações, minha assinatura falsificada, tudo amarrado a um empréstimo de dezenas de milhares de reais que eu seria legalmente obrigado a pagar. Vocês não tinham direito, falei, a voz tremendo. Nenhum direito. A mandíbula do meu pai se contraiu. Tínhamos todo o direito. Isso é sobre manter a família unida. Às vezes você tem que tomar decisões difíceis pelo bem maior. Ri, um som curto, afiado, sem humor, o bem maior? É assim que vocês chamam isso? Vocês me roubaram. Usaram meu crédito, meu nome, para se salvarem de novo. E nem sequer perguntaram. Os olhos da minha mãe ficaram marejados. Não queríamos te colocar sob essa pressão. Você tem andado tão estressado ultimamente. Olhei para ela, atônito. Então ao invés disso vocês simplesmente foram pelas minhas costas? A Carolina se recostou no sofá, fazendo uma careta. Honestamente, você está exagerando. Você vem nos carregando há anos. Qual a diferença se fizer isso mais uma vez? E foi aí. Foi nesse momento que algo lá no fundo dentro de mim ficou silencioso. Não silencioso de raiva, silencioso de gelo. O tipo de silêncio que vem quando você para de esperar que alguma coisa mude e percebe que tem que ser você a mudá-la. Fechei a pasta com cuidado, coloquei de volta na mesa de centro, e olhei para cada um deles. Saiam, falei. Minha mãe piscou. O quê? Vocês me ouviram. Saiam. Do meu apartamento. Meu pai se levantou, o rosto vermelho. Não fale assim com sua mãe. Eu disse saiam, repeti, a voz como pedra. Eles hesitaram, trocando olhares. Mas algo na minha expressão deve ter deixado claro que eu não estava blefando, porque depois de um momento todos se levantaram e foram embora. A Carolina foi a última a sair, e quando passou por mim, murmurou, você é um exagerado. Não respondi. Só fechei a porta atrás deles e coloquei a trava. Então me sentei no sofá, olhando para a pasta como se ela pudesse pegar fogo se eu desviasse o olhar. E isso não era mais só sobre dinheiro. Era sobre confiança, confiança que eles tinham quebrado completamente.
E sentado ali no silêncio do meu apartamento, percebi uma coisa que não tinha me permitido pensar antes. Eles não iam parar. Não até eu fazer eles pararem. Depois que saíram, fiquei sentado na sala por horas, a pasta ainda ali na mesa como algum tipo de objeto amaldiçoado. Toda vez que olhava para ela, meu estômago se revirava. Os números me encaravam de volta, o valor total do empréstimo, a taxa de juros, o cronograma de pagamentos, e minha assinatura falsificada, uma zombaria que me lembrava que minha família tinha cruzado uma linha que nunca poderia ser descruzada. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava repassando a conversa na cabeça. A forma como minha mãe tinha dito não queríamos te colocar sob pressão, como se isso fosse algum tipo de desculpa. A forma como meu pai tinha ficado ali, justificando como se fosse nobre. A forma como a Carolina tinha rido, como se fosse tudo algum tipo de entretenimento para ela. Por volta das 2 da manhã, levantei e fui para a cozinha, fiz um chá que nem bebi, e sentei de novo na mesa. O apartamento estava tão silencioso que quase doía. Sempre me achei próximo da minha família, talvez não emocionalmente, mas em termos de dever. Sempre estive lá quando precisaram. E agora? Agora me sentia como se nem soubesse mais quem eles eram. Na manhã seguinte, me arrastei para o trabalho, mas mal conseguia funcionar. Meus colegas provavelmente acharam que eu estava doente. Ficava ali na mesa, olhando para a tela, clicando em e-mails sem lê-los. Toda vez que meu telefone vibrava, meu peito se apertava. Na terça-feira, as mensagens começaram de novo. Minha mãe. Meu pai. Até a Carolina. Todas deixando recados sobre como eu estava destruindo a família. Como eu estava escolhendo dinheiro acima deles. Como eu não entendia a pressão que eles estavam enfrentando. Escutei cada uma, sentado na minha mesa de cozinha de novo, e pela primeira vez na vida, não me senti culpado. Mas podia sentir vindo a próxima fase. O momento em que a pressão não seria só palavras numa mensagem. O momento em que eles tentariam me forçar de volta ao meu papel antigo. Na quarta-feira, a Carolina me mandou uma sequência de mensagens diretas em cara, para com isso. Você está arruinando tudo. Se a casa for tomada, é culpa sua. Não respondi a nenhuma. Mas na quinta-feira, a pressão começou a ficar insuportável. Meu peito ficou apertado o dia todo, minha cabeça latejando, meu estômago embrulhado. Fui para casa cedo, mas fiquei deitado na cama olhando para o teto, me perguntando como tinha chegado a esse ponto. Como eu tinha ido de ser o responsável para ser o inimigo em questão de semanas. Naquele fim de semana, dirigi até a casa dos meus pais só para ver se ainda estava lá. Nem sei por quê. Talvez para me convencer de que tudo isso era real. As luzes estavam acesas. O carro da Carolina estava na garagem. Tudo parecia normal do lado de fora. Mas eu sabia que não era. Lá dentro daquela casa, eles provavelmente estavam falando sobre mim, construindo uma narrativa onde eu era o vilão que tinha abandonado eles. Não parei. Só continuei dirigindo, passou da cidade, até chegar no mirante onde dava para ver o vale inteiro. Sentei lá por muito tempo, motor desligado, vendo o sol se pôr. Esse foi meu fundo do poço, sentado sozinho no carro, no escuro, percebendo que as pessoas para quem eu tinha me sacrificado, as pessoas que eu achava que estava protegendo, nunca realmente me respeitaram. Eles me viam como um recurso, não como uma pessoa. Uma conta bancária com pernas. Voltei para casa naquela noite e tomei uma decisão. Não ia consertar isso. Não dessa vez. Não para eles. Ao invés disso, tirei meu notebook e comecei a pesquisar. Li tudo o que pude sobre o que fazer quando sua identidade é usada sem consentimento. Liguei para o banco na manhã seguinte e pedi para falar com o departamento de fraude. Expliquei o que tinha acontecido, com calma, com clareza, e perguntei quais eram minhas opções. A mulher do telefone foi simpática, mas direta, e era complicado. Como meu nome e informações foram usados, e como foram meus pais que fizeram isso, envolveria boletins de ocorrência, processos legais, talvez até um caso no tribunal. Quando desliguei, fiquei sentado ali, deixando aquilo afundar. Se eu seguisse esse caminho, não haveria volta. Meus pais poderiam ter problemas legais sérios. A Carolina poderia finalmente ter que enfrentar consequências reais. E a família inteira provavelmente nunca me perdoaria. Por um momento, quase desisti. Quase me convenci a simplesmente pagar e manter a paz, como sempre fazia. Mas então pensei na Carolina rindo. Pensei na raiva justificada do meu pai. Pensei nas lágrimas manipuladoras da minha mãe. E pensei em como me senti sentado naquele carro, olhando para o vale, percebendo quão sozinho eu estava. Não. Eles tinham feito a escolha deles. E agora eu ia fazer a minha. Os próximos dias foram uma mistura de preparação silenciosa. Tirei meu relatório de crédito e bloqueei para que ninguém pudesse usar minhas informações de novo.
Mudei todas as minhas senhas, atualizei a segurança do meu banco online, e marquei uma consulta com um advogado. Não contei para ninguém o que estava fazendo. Nem para os colegas de trabalho, nem para os amigos, nem mesmo para minha tia Regina, que sempre foi a única pessoa da família com quem eu conseguia conversar de verdade. Não era sobre vingança ainda. Era sobre sobrevivência. Sobre finalmente tomar controle da minha própria vida. Mas lá no fundo, conforme ia juntando documentos e anotando tudo, podia sentir algo mais escuro crescendo. Uma raiva silenciosa, paciente, esperando o momento certo para agir. E eu sabia que esse momento estava chegando. A reunião com o advogado foi o primeiro passo, e foi como entrar num mundo novo. O nome dele era Dr. Martins, e ele tinha aquela presença calma e medida de alguém que já tinha visto todo tipo de drama familiar que você pode imaginar. Sentei na frente dele no escritório, segurando a pasta que meus pais tinham deixado no meu apartamento como se fosse radioativa. Eduardo, ele disse depois de analisar os papéis, isso é sério. O que seus pais fizeram não é só antiético, é crime. Falsificação, fraude, uso indevido de identidade. Você tem todo o direito de lutar contra isso. Balancei a cabeça devagar, o peito apertado, mas não de pânico dessa vez. Eu não quero destruir eles. Só quero meu nome limpo. Quero que eles entendam que não podem fazer isso comigo nunca mais. Dr. Martins se recostou na cadeira, pensando. Então abordamos isso estrategicamente. Podemos enviar uma notificação formal primeiro, comunicar oficialmente ao banco que você não autorizou esse empréstimo. Isso vai disparar uma investigação. Só isso já vai colocar pressão neles. Se seus pais não resolverem, escalamos legalmente. Ouvir isso exposto desse jeito me deu um tipo estranho de clareza. Por tanto tempo, eu me sentia como se estivesse reagindo a eles, correndo para consertar qualquer desastre que criavam. Agora, pela primeira vez, eu me sentia um passo à frente, como se tivesse a vantagem. Quando saí do escritório dele, o ar parecia diferente. Mais leve. Naquela semana, me joguei no trabalho como um homem possuído. Tinha estado meio que empurrando com a barriga há meses, aparecendo, fazendo o mínimo, voltando para casa exausto pelo peso emocional de lidar com minha família. Mas agora eu tinha um propósito fora deles, e isso aparecia. Terminei um projeto grande que estava meio parado na minha mesa, fiquei até mais tarde algumas noites para ajudar minha equipe a bater um prazo, e na sexta-feira, meu gerente me chamou na sala dele. Eduardo, esse trabalho está excelente, ele disse, segurando o relatório que eu tinha acabado de entregar. Notei uma mudança real em você ultimamente. Seja lá o que está acontecendo, continue assim. Saí daquela reunião com um sorriso que não usava há meses. Pela primeira vez, minha vida não era só sobre manter minha família à tona. Era sobre construir algo meu. Comecei a cuidar melhor de mim também. Limpei meu apartamento até parecer um recomeço, abasteci a geladeira com comida de verdade ao invés de delivery, e até me inscrevi numa academia que vinha adiando há anos. Toda noite, ia correr ou malhar, sentindo o estresse sair do meu corpo uma repetição de cada vez. Enquanto isso, Dr. Martins mandou a notificação formal. O banco reconheceu em 2 dias, e assim como ele tinha previsto, as coisas começaram a se mover. O empréstimo foi sinalizado para investigação. Recebi uma ligação do departamento de fraudes, dessa vez não como o cara tentando descobrir o que fazer, mas como alguém tomando uma atitude decisiva. Esse é exatamente o passo certo, o representante me disse. Assim que verificarmos que a assinatura foi falsificada, podemos remover sua responsabilidade. Ouvir essas palavras foi como conseguir respirar fundo pela primeira vez em semanas. Claro, minha família não recebeu bem. Minha mãe ligou chorando. Eduardo, como você pode fazer isso? O banco ligou para nós. Você sabe pelo que está nos fazendo passar? Escutei com calma, e então disse, exatamente pelo que vocês me fizeram passar. Ela ficou quieta depois disso. A Carolina me mandou uma enxurrada de mensagens raivosas, a maioria dizendo coisas como você está arruinando tudo e se a casa for tomada, é culpa sua. Não respondi nenhuma. Ao invés disso, comecei a me preparar silenciosamente para o que viria a seguir. Abri uma conta poupança separada, transferi parte do meu dinheiro para ela, e configurei transferências automáticas para construí-la ainda mais rápido. Atualizei meu testamento e beneficiários, algo que nunca tinha me incomodado antes, e até consultei um consultor financeiro. Sua situação não é incomum, o consultor disse quando expliquei por que queria proteger meus bens legalmente. Muita gente com famílias financeiramente dependentes não percebe que precisa se proteger legalmente até ser tarde demais. Você está fazendo a coisa certa. Saí daquela reunião com mais do que tranquilidade. Eu tinha um plano. E conforme as semanas passaram, as coisas continuaram melhorando. Recebi um aumento no trabalho, nada enorme, mas o suficiente para sentir que meus esforços estavam sendo reconhecidos. Comecei a dormir a noite toda de novo. O aperto no peito foi embora.
Até meu apartamento começou a parecer diferente, mais quente, mais silencioso. Meu. Uma sexta-noite, me peguei parado na janela, olhando para as luzes da cidade, segurando uma taça de vinho. E pela primeira vez, não senti aquele peso esmagador de responsabilidade. Me senti livre. Mas embaixo dessa liberdade, algo mais estava se construindo. Não só alívio. Não só paz. Algo mais afiado. Porque toda a mensagem dos meus pais, todo o texto passivo-agressivo da Carolina, toda a tentativa de me fazer sentir culpado era combustível. E eu não estava mais só ignorando. E estava coletando. Comecei a guardar toda a mensagem, toda a ligação, todo o texto. Dr. Martins tinha me dito para manter um registro de tudo. E eu mantive. Não só porque era legalmente inteligente, mas porque cada uma me lembrava por que eu estava fazendo isso. Isso não era mais sobre dinheiro. Era sobre traçar uma linha. Sobre ter certeza de que eles entendiam que se tentassem me passar para trás de novo, haveria consequências. E quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que não ia só impedi-los dessa vez. Ia ter certeza de que eles nunca tentariam isso de novo. Quando a investigação de fraude do banco realmente entrou em movimento, eu já tinha mudado para uma mentalidade completamente diferente. O Eduardo, que costumava entrar em pânico toda vez que o telefone tocava com uma ligação da família, tinha sumido. Eu não estava mais correndo para apagar incêndios. Estava silenciosamente empilhando a lenha, planejando exatamente como acender quando chegasse a hora. Uma quinta-feira de manhã, recebi um e-mail do banco confirmando que tinham enviado amostras de caligrafia e documentos para um analista forense. As palavras "suspeita de falsificação" estavam ali em preto e branco, anexadas ao número do meu caso. Encaminhei o e-mail para Dr. Martins, que me ligou quase imediatamente. "Isso é bom", ele disse. "Significa que o banco está levando isso a sério. Assim que o laudo sair, podemos solicitar a remoção completa do seu nome do empréstimo. E se meus pais forem espertos, vão refinanciar por conta própria antes que isso vá mais longe?" Perguntei. Houve uma pausa. Então Dr. Martins disse: "E se eles não forem, vão se encontrar numa situação muito desconfortável." Agradeci, desliguei, e me recostei na cadeira, pensando. O Eduardo antigo poderia ter sentido uma pontada de culpa ouvindo isso. O novo Eduardo sentiu algo mais próximo da satisfação. Mas não era só sobre limpar meu nome mais. Eu queria ter certeza de que eles nunca me colocassem nessa posição de novo. Então comecei a cavar, cuidadosamente, metodicamente. Primeiro, verifiquei os registros de propriedade do condado. Descobriu que a casa dos meus pais não estava só atrasada na hipoteca. Eles tinham uma segunda garantia sobre ela de um empréstimo pessoal que fizeram 2 anos atrás. Eu nem sabia sobre esse. O saldo estava alto, a taxa de juros era pior, e se não começassem a pagar logo, estavam em risco de inadimplência. Então procurei o nome da Carolina na base de dados de registros públicos. O que encontrei não me surpreendeu, mas ainda fez meu sangue gelar. Ela tinha 3 multas de trânsito não pagas, uma conta de cartão de crédito inadimplente, e um processo de despejo de um apartamento onde ela tinha morado no ano passado. Tudo registro público, tudo sentado ali como pequenas bombas relógio esperando para explodir. Eu não ia usar nada disso ainda. Mas saber me dava vantagem, o tipo que eles não podiam tirar de mim. Enquanto isso, meu advogado me colocou em contato com um investigador financeiro que ele às vezes usava. O trabalho dele era rastrear dinheiro e construir um quadro claro de onde os fundos tinham ido em casos como o meu. Entreguei tudo o que tinha. Transferências bancárias, recibos antigos, capturas de tela de pagamentos pelo Pix, cada item mostrando exatamente quanto do meu dinheiro tinha mantido minha família à tona. Quando ele me mandou o relatório 2 semanas depois, só fiquei sentado olhando para ele. Em 6 anos, eu tinha dado à minha família quase R$ 94.000. R$ 94.000. Não era só o valor, embora esse número fizesse meu estômago revirar. Era o padrão. O investigador tinha colocado numa cronologia, mostrando cada pagamento e para que tinha sido. Era como olhar para um histórico de toda vez que eu tinha dito sim para manter a paz, toda vez que engoli meu orgulho para ser o responsável. Dr. Martins me ligou depois de revisar. "Isso é poderoso", ele disse. "Se chegar ao tribunal, isso pinta um quadro muito claro de exploração financeira. Mostra um padrão, não só um erro de uma vez." Agradeci e desliguei, minha mente já correndo. Eu estava começando a ver o quadro todo agora. Não só o que eles tinham feito, mas quem eles realmente eram. E isso tornava meus próximos passos mais fáceis de planejar. Passei as próximas semanas me preparando silenciosamente. Vivendo minha vida na superfície como se nada estivesse errado. Continuei se destacando no trabalho, até ganhando um lugar num grande projeto que podia levar a uma promoção. Continuei indo à academia, continuei comendo bem, continuei dormindo melhor do que tinha em anos. E, ao mesmo tempo, construí uma espécie de dossiê.
Imprimi o relatório financeiro, os e-mails de investigação do banco, os registros de propriedade do condado, até os processos judiciais da Carolina. Coloquei tudo numa pasta organizada e bem arrumada e guardei na minha mesa. Não era sobre acenar isso na cara deles, ainda não. Era sobre estar pronto. As ligações dos meus pais diminuíram eventualmente, embora não parassem completamente. Minha mãe deixou uma mensagem que soava quase ensaiada: em Eduardo, seu pai e eu decidimos colocar a casa à venda se as coisas não melhorarem. Esperamos que você entenda que estamos sob muito estresse. Ainda gostaríamos que você reconsiderasse e ajudasse, só até a gente se reerguer. Não liguei de volta. A Carolina, por outro lado, começou a ficar mais desesperada. As mensagens dela mudaram de raivosas para implorantes: Mano, por favor, preciso de ajuda com o aluguel esse mês. A proprietária está ameaçando despejo. Você tem a grana. Só mais uma vez. Juro que vou te pagar de volta. Isso não é só sobre mim. Se eu for despejada, a mãe vai surtar. Você não quer fazer isso com ela. Olhei para essa última por muito tempo antes de fechar o telefone e colocá-lo virado para baixo. Eu não ia ceder. Não dessa vez. No final do mês, me senti como uma pessoa completamente diferente. A ansiedade que uma vez me consumiu agora era algo mais afiado, uma determinação clara e firme. Eu tinha as evidências, o apoio legal, a estabilidade financeira. Pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha poder real. E quanto mais pensava nisso, mais percebia que estava cansado de esperar eles fazerem o próximo movimento. Se eles queriam jogar com minha vida, era minha vez de definir as regras. O dia em que decidi agir foi silencioso e ensolarado. Uma dessas manhãs enganosamente calmas onde tudo parece normal, quase pacífico, bem antes de uma tempestade. Levantei cedo, fiz café, e sentei na mesa da cozinha passando pela pasta uma última vez. Tudo estava lá. O relatório financeiro, os documentos do empréstimo falsificado, os registros de propriedade, os processos da Carolina. Era mais do que só uma pilha de papéis agora. Era a vantagem. Dr. Martins e eu tínhamos passado semanas refinando o plano. Ele não me empurrou em direção ao tribunal, embora deixasse claro que tínhamos um caso sólido se quiséssemos entrar com o processo. Ao invés disso, ele sugeriu que dessemos a eles uma chance de corrigir primeiro, por escrito, formalmente, de um jeito que colocasse tudo em registro. Vamos redigir uma carta de acordo, ele disse. Vai exigir que eles refinanciem a casa e removam seu nome de qualquer conta em 30 dias. Se eles se recusarem ou ignorarem, escalamos. Mas assim, você mostrou boa fé. E se tivermos que ir ao tribunal, o juiz vai ver que você tentou cada passo razoável primeiro. Era exatamente o tipo de jogada que eu queria fazer. Calma, estratégica, inabalável. A carta saiu numa segunda-feira. Eram 3 páginas, clara e profissional, delineando cada instância de uso não autorizado das minhas informações e cada real que eu tinha sido forçado a cobrir ao longo dos últimos 6 anos. No final, declarava em termos inequívocos: o não cumprimento em 30 dias resultará em ação legal, incluindo o boletim de ocorrência por falsificação e fraude, bem como uma ação civil por exploração financeira. Eu nem tive que entregá-la pessoalmente. Dr. Martins a enviou por correio registrado. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar. E esperar eu fiz. A primeira ligação veio da minha mãe 2 dias depois. Eduardo, o que é isso? Acabamos de receber a carta do seu advogado. Não é uma carta minha, falei uniformemente. É do meu advogado. Delineia exatamente o que precisa acontecer em seguida. Você não pode fazer isso conosco, ela disse, a voz tremendo. Você tem alguma ideia do que vai fazer com seu pai se isso se tornar público? Você tem alguma ideia do que já fez comigo? Perguntei. Houve uma longa pausa antes dela dizer: vamos conversar sobre isso no jantar. Domingo, por favor venha. Quase disse não. Mas então percebi que esse era exatamente o momento para o qual eu tinha me preparado. O domingo chegou, e eu cheguei no horário, pasta na mão. A casa parecia menor do que eu lembrava, mais bagunçada, um pouco desgastada, como se a tensão dos últimos meses tivesse se assentado nas paredes. Minha mãe e meu pai estavam esperando na mesa da cozinha. A Carolina estava largada numa cadeira do lado, as mãos enfiadas no bolso do moletom. Eduardo, meu pai começou, isso é ridículo. Você está ameaçando arrastar sua própria família ao tribunal por causa de dinheiro. Não, falei calmamente, colocando a pasta na mesa, por causa de fraude, por causa de 6 anos de ser usado como caixa eletrônico pessoal, por causa do fato de vocês acharem que falsificar meu nome era uma solução aceitável para os problemas de vocês. Minha mãe ficou pálida. Tirei o relatório financeiro primeiro e deslizei pela mesa na direção deles. Esse é cada pagamento que fiz para vocês desde que eu tinha 23 anos. Quase 94 mil reais. Aluguel, hipoteca, serviços públicos, consertos de carro, emergências.
Eu mantive vocês à tona enquanto a Carolina se encontrava, enquanto vocês dois continuavam fazendo empréstimos que não podiam pagar. Meu pai trabalhou o maxilar, mas não disse nada. Tirei os documentos do empréstimo falsificado em seguida e os coloquei em cima do relatório. Mas isso? Isso foi onde parou de ser ajuda e começou a ser roubo. Então olhei para a Carolina. E você? Você acha que isso tudo é alguma grande piada? Você acha que pode continuar me ligando toda vez que fica sem dinheiro e eu vou simplesmente te salvar de novo? Mas aqui está a coisa. Tenho todos os processos de despejo com seu nome. Todas as contas inadimplentes. Todos os registros públicos mostrando exatamente o quão fundo você está. O sorriso da Carolina vacilou. Me recostei na cadeira, calmo, firme. Aqui está o que vai acontecer. Vocês vão refinanciar a casa e remover meu nome do empréstimo em 30 dias. Vocês vão parar de usar minhas informações para qualquer coisa, sempre. E nunca mais vão me pedir dinheiro de novo. Se vocês fizerem, eu protocolo essa pasta no tribunal e vocês três podem se explicar para um juiz. Silêncio. Finalmente, minha mãe falou, a voz pequena, e se não conseguirmos refinanciar? Encontrei os olhos dela. Então vocês perdem a casa. E isso vai ser culpa de vocês, não minha. A Carolina murmurou algo por baixo da respiração, mas um olhar afiado do meu pai a calou. Me levantei, juntei minha pasta, e caminhei até a porta. Vocês têm 30 dias, falei, me virando uma última vez. Usem com sabedoria. Quando saí, não me senti triunfante exatamente, ainda não. Mas me senti algo melhor. Me senti no controle. E conforme dirigi para casa, uma calma estranha se estabeleceu sobre mim. O que quer que acontecesse em seguida, seria nos meus termos. Os 30 dias que se seguiram foram silenciosos, perturbadoramente silenciosos. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de voz carregada de culpa. Pela primeira vez em anos, meu telefone não estava acendendo com drama familiar a cada poucas horas. No começo, foi quase desorientador. Depois, lentamente, começou a parecer bom. Pacífico. Como respirar ar fresco depois de viver muito tempo numa sala cheia de fumaça. Dr. Martins checava comigo toda semana, me mantendo atualizado sobre o progresso do banco. 2 semanas depois, ele ligou com a notícia que eu estava esperando e a análise de caligrafia voltou. A assinatura foi confirmada como falsificação. Você está oficialmente livre de qualquer responsabilidade pelo empréstimo. Eles vão te mandar uma carta formal nos próximos dias. Sentei ali na minha mesa, segurando o telefone no ouvido, sentindo algo no meu peito se desenrolar. Então é isso? Acabou. É isso, Dr. Martins disse. Daqui para frente, o banco vai responsabilizar seus pais pela dívida. Se eles refinanciam ou não, é com eles. Naquela noite, servi um copo de vinho e sentei na varanda, olhando para as luzes da cidade com uma mistura estranha de alívio e expectativa. O peso que eu carregava há anos finalmente tinha sido tirado. Eu não estava só livre. Eu estava intocável. E então as consequências reais começaram. 2 dias depois, minha mãe ligou. Quando não atendi, ela deixou uma mensagem, a voz tremendo, e eles ligaram, Eduardo. O banco ligou. Eles disseram que o empréstimo agora está apenas em nossos nomes. Nós não conseguimos fazer os pagamentos. Seu pai está falando em vender a casa. Eu não sei o que vamos fazer. Escutei a mensagem 2 vezes, depois apaguei. Não me senti presunçoso, exatamente, mas também não me senti culpado. Eles tinham trazido isso para si mesmos. Na 4ª semana, a casa tinha sido oficialmente colocada à venda. Descobri não por eles, mas pelos registros de propriedade que eu estava monitorando silenciosamente. Eles devem ter colocado o preço baixo porque foi vendida rápido. No domingo seguinte, minha mãe me mandou uma mensagem em jantar. Uma última vez. Por favor, venha. Hesitei por um longo momento antes de concordar. Não porque achava que eles mereciam, mas porque queria ver isso até o fim. Quando cheguei, a casa estava meio vazia. Caixas alinhavam o corredor. Móveis faltavam na sala, e havia um ar de algo final no ar. Minha mãe parecia cansada, mas velha de alguma forma. Meu pai estava sentado na mesa da cozinha com uma pilha de papéis na frente dele, o maxilar tenso. A Carolina estava andando de um lado para o outro, as mãos enfiadas no bolso do moletom. Isso é o que você queria, né? A Carolina disse assim que entrei. Casa se foi. Estamos ferrados. Parabéns. Não mordi a isca. Não, falei calmamente. Isso é o que vocês escolheram. Minha mãe se sentou pesadamente, os olhos vidrados. Não conseguimos nos qualificar para refinanciar sem você. Tentamos. Tentamos mesmo.
Quase acreditei nela. Talvez eles tentaram, mas não importava mais. O ponto não era se eles tinham feito um esforço. O ponto era que eles finalmente tinham sido forçados a carregar o peso sozinhos. Meu pai olhou dos papéis. Vamos ter dinheiro suficiente da venda para quitar a dívida. Mal. Depois disso, vamos alugar por um tempo. Balancei a cabeça. Bom. É isso que adultos responsáveis fazem. Vivem dentro de seus recursos. A Carolina bufou. Fácil falar para você. Você sempre teve dinheiro. Me virei para ela, a voz mais afiada agora. Eu tinha dinheiro porque trabalhei por ele. Porque não gastei em férias que não podia pagar, ou estourei cartões de crédito, ou ignorei minhas contas até alguém mais ter que pagar elas. A Carolina desviou o olhar, o rosto vermelho. A voz da minha mãe era pequena. Então é isso? Você está realmente nos cortando fora? Respirei fundo. Não estou cortando vocês fora. Estou só recuando. Não sou mais a rede de segurança de vocês. Se vocês caírem, vocês caem. E vocês descobrem como se levantar sem me ligar. O silêncio se estabeleceu sobre a cozinha. Não era o silêncio tenso e raivoso de antes. Era algo mais pesado. A aceitação, talvez. Me levantei, olhando ao redor da casa uma última vez. A casa onde cresci. A casa pela qual lutei tanto para salvar por tanto tempo. Sabe, falei silenciosamente, eu costumava achar que era meu trabalho manter essa casa de pé. Manter todos vocês de pé. Mas talvez isso era o que precisava acontecer. Talvez perder ela é o que finalmente força todos nós a crescer. Ninguém disse nada. Caminhei até a porta da frente, a mão na maçaneta, depois me virei uma última vez. Essa é a última vez que estou vindo aqui. O próximo capítulo da minha vida não inclui essa casa, ou a versão de mim que vivia nela. Se vocês querem fazer parte desse próximo capítulo, tem que ser em termos diferentes. Termos iguais. E com isso, saí. Dirigindo para longe, senti uma mistura estranha de luto e alívio. A casa se foi, mas o fardo que carreguei com ela também. Pela primeira vez em anos, meu futuro parecia pertencer inteiramente a mim. Quando cheguei em casa, coloquei a pasta de volta na gaveta da mesa. Não por despeito, não como ameaça, só como lembrete. Um registro de onde estive, do que sobrevivi, e do que finalmente consegui deixar para trás. Conforme fechei a gaveta, peguei meu reflexo na janela escura, e vi algo que não via há muito tempo. Eu estava sorrindo. Mas a história não acabou aí. Na verdade, foi quando as coisas realmente começaram a ficar interessantes. Nas semanas que se seguiram, minha vida tomou uma trajetória que eu nunca teria imaginado. Sem o peso constante de salvar minha família, comecei a focar completamente em mim mesmo. O projeto no trabalho que me deram se revelou ainda maior do que pensei, uma reformulação completa do sistema de software da empresa. Meu chefe me colocou como líder técnico, e pela primeira vez em anos, eu estava totalmente presente, totalmente engajado. O resultado foi melhor do que qualquer um esperava. Entregamos 2 semanas antes do prazo, ficou dentro do orçamento, e funcionou perfeitamente desde o primeiro dia. Na reunião de revisão, meu diretor disse algo que ficou comigo, em Eduardo, você estava sempre bom no seu trabalho, mas ultimamente há uma confiança diferente em você. Uma clareza. Continue assim. E eu continuei. Me inscrevi para uma certificação avançada que vinha adiando há anos. Comecei a ir à academia religiosamente, não só para queimar estresse, mas porque finalmente tinha energia para me dedicar a algo. Até reformei meu apartamento, nada extravagante, mas o suficiente para fazê-lo parecer meu de verdade. 3 meses depois de sair da casa dos meus pais pela última vez, recebi uma promoção. Não só um aumento, uma promoção real, com um título novo, uma equipe para gerenciar, e um salário que era quase 40% maior do que antes. Naquela noite, comemorei sozinho no meu apartamento, com uma garrafa de vinho que realmente valia a pena beber, olhando para a cidade através das janelas que agora eram inteiramente minhas. Mas a parte mais surpreendente? Eu estava começando a me divertir. De verdade. Pela primeira vez desde que podia lembrar, saí com colegas de trabalho algumas vezes. Comecei a frequentar alguns eventos sociais. Até tive alguns encontros, nada sério ainda, mas pela primeira vez em anos, estava aberto à possibilidade. E o melhor de tudo, quando o meu telefone tocava, não era mais com pânico automático. Era só um telefone tocando. Minha família, enquanto isso, estava aprendendo a navegar no mundo sem mim como rede de segurança. Eu recebia atualizações ocasionais através da minha tia Regina, que era a única pessoa que ainda mantinha contato comigo. Meus pais alugaram um apartamento menor do outro lado da cidade. Meu pai conseguiu alguns trabalhos de consultoria freelance. Minha mãe voltou ao trabalho meio período numa loja local.
Era apertado, mas eles estavam se virando. A Carolina, surpreendentemente, foi quem teve que fazer as maiores mudanças. Sem meu dinheiro para cair de volta, ela finalmente teve que conseguir um emprego de verdade. Estava trabalhando como recepcionista numa clínica odontológica, não era glamouroso, mas era estável. Ela até se mudou para um apartamento menor que podia realmente pagar. Sabe, minha tia Regina me disse durante um de nossos encontros mensais para café, sua irmã está diferente. Mais crescida, eu acho. Ainda é a Carolina, mas há uma responsabilidade nela que nunca vi antes. Balancei a cabeça, sorrindo. Às vezes as pessoas só precisam ser forçadas a crescer. E você? Ela perguntou. Como você está se sentindo sobre tudo isso? Pensei sobre isso por um momento. Livre, falei finalmente. Pela primeira vez em anos, genuinamente livre. Mais liberdade, descobri, vem com suas próprias complexidades. 6 meses depois de cortar o cordão financeiro, recebi uma ligação inesperada. Era Carolina, mas a voz dela soava diferente. Mais madura, hesitante. Oi, Edu, ela disse quando atendi. Sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas... Você teria uns minutos? Minha primeira reação foi desligar. Mas algo no tom dela me fez pausar. O que você quer, Carolina? Nada, ela disse rapidamente. Não quero dinheiro, não quero ajuda com nada. Só queria falar com você. Talvez a gente pudesse tomar um café ou algo assim? Fiquei silencioso por tanto tempo que ela acrescentou, se você não quiser, eu entendo. Eu realmente entendo. Mas pensei em tentar. Encontramos num café neutro, longe dos nossos bairros, numa tarde de terça-feira. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada numa mesa do canto, mexendo nervosamente numa xícara de café. Ela parecia diferente, mais magra, o cabelo mais arrumado, roupas mais simples. Mais real, de alguma forma. Obrigada por vir, ela disse quando me sentei. 5 minutos, falei. Depois disso, vou embora. Ela assentiu. Eu mereço isso. Respirou fundo. Queria te pedir desculpas. Não pelo dinheiro, bem, também por isso, mas pela forma como te tratei. Por anos. Você estava literalmente mantendo minha vida funcionando, e eu ria de você. Fazia piada. Te tratava como se você fosse. Sei lá, como se você me devesse alguma coisa. Fiquei quieto, esperando. Quando você cortou tudo, ela continuou, no começo eu fiquei furiosa. Achava que você estava sendo cruel, dramático. Mas então... Então eu tive que arrumar um emprego de verdade. Tive que pagar minhas próprias contas. Tive que crescer. Ela deu uma risada amarga. Aos 26 anos, finalmente tive que crescer. E percebi o quanto eu tinha te usado. O quanto todos nós tínhamos usado você. Seus olhos ficaram marejados. Você sacrificou anos da sua vida para nos manter à tona, e a gente nem agradecia direito. Pior, a gente zoava você por isso. Olhei para ela, procurando sinais da Carolina manipuladora que eu conhecia. Mas tudo o que via era sinceridade. Cansaço real, crescimento real. Não espero que me perdoe, ela disse. Honestamente, não sei se eu me perdoaria. Mas queria que você soubesse que entendi. Finalmente entendi. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então falei, em como estão as coisas? Difíceis, ela admitiu. Mas... boas também? Sei que parece estranho, mas pela primeira vez na vida, tudo o que tenho é meu. Meu apartamento minúsculo, meu trabalho chato, minhas contas que eu pago sozinha. É meu. Entendi exatamente o que ela queria dizer. E os pais? Também estão aprendendo. Papai está trabalhando mais do que trabalhou em anos. Mamãe parou de comprar coisas que não pode pagar. Ela deu um meio sorriso. Acho que todos nós precisávamos de um choque de realidade. Bebemos nosso café em silêncio por alguns minutos. Então Carolina falou novamente, você parece bem. Diferente. Mais confiante. Me sinto diferente, admiti. Posso perguntar como está sua vida agora? Contei para ela sobre a promoção, sobre me sentir finalmente presente no trabalho, sobre ter energia para coisas que queria fazer. Sobre me sentir livre. Ela ouviu sem interromper, e quando terminei, só disse, fico feliz por você. De verdade. Quando nos levantamos para sair, ela hesitou. Eu sei que você disse que o próximo capítulo da sua vida teria que ser em termos iguais. Será que existe uma chance de eu fazer parte dele?
Não como a irmã que te usa, mas como, sei lá, como uma pessoa real. Olhei para ela por um longo momento. Talvez, falei finalmente. Mas vai ter que ser gradual. E vai ter que ser real. Nada de voltar aos velhos hábitos na primeira dificuldade. Entendo, ela disse. E Eduardo? Obrigada. Por me forçar a crescer. Mesmo que tenha doído. Dirigindo para casa, pensei sobre a conversa. Parte de mim ainda estava cética, quantas vezes as pessoas realmente mudam. Mas outra parte estava. E esperançosa. Talvez as consequências que eu havia imposto não tivessem apenas me libertado. Talvez tivessem libertado eles também. Mas o verdadeiro teste viria com o tempo. E da próxima vez que qualquer um deles tentasse cair de volta nos velhos padrões, eu estaria pronto. A pasta ainda estava na minha gaveta, afinal. Não como ameaça, mas como lembrete. Do que eu tinha sobrevivido, do que havia conseguido, e do que nunca mais permitiria que acontecesse comigo. Algumas semanas depois daquele café com Carolina, algo interessante aconteceu. Recebi uma mensagem dela num sábado de manhã e consegui uma promoção no trabalho. Agora sou assistente administrativa. Não é muito, mas é progresso. Queria compartilhar com alguém que entenderia o que isso significa. Li a mensagem algumas vezes. A Carolina antiga teria encontrado uma forma de transformar isso numa solicitação de dinheiro para comemorar. Essa Carolina estava apenas compartilhando uma conquista. Respondi, parabéns. Isso é realmente ótimo. E era a verdade. Pela primeira vez em anos, senti orgulho genuíno dela. Meus pais levaram mais tempo para chegar até mim. Na verdade, foi minha mãe quem fez o primeiro movimento, quase 8 meses depois da nossa última conversa. Ela apareceu no meu trabalho numa tarde de quinta-feira, esperando no lobby. Não queria ligar, ela disse quando desci para encontrá-la. Pensei que você poderia desligar na minha cara. Posso ainda, falei, mas sem raiva real. Posso te convidar para jantar? Não em casa, num restaurante. Eu pago. A ironia não passou despercebida por mim. Minha mãe oferecendo pagar por alguma coisa. Fomos a um pequeno restaurante italiano perto do meu escritório. Ela parecia nervosa, brincando com o guardanapo, pedindo o prato mais barato do cardápio. Seu pai não sabe que estou aqui, ela disse depois que pedimos. Ele ainda está processando tudo. E você? Eu me sinto envergonhada, ela admitiu. Profundamente envergonhada. Não só pelo empréstimo, mas por tudo. Por anos de tratar você como nosso salvador pessoal. Por fazer você sentir que era sua responsabilidade nos sustentar. Fiquei quieto, deixando ela continuar. Quando você cortou tudo, no começo pensei que você estava sendo cruel. Mas então começamos a ter que resolver as coisas sozinhos, e percebi. Percebi o quanto tínhamos dependido de você. O quanto era injusto. E agora? Agora estou trabalhando 30 horas por semana numa loja de departamentos. Seu pai está pegando qualquer trabalho freelance que consegue. Estamos pagando nossas próprias contas. Ela deu um sorriso triste. Aos 58 anos, estou aprendendo a ser financeiramente responsável. Como se sente? Assustador, ela admitiu. Mas também liberador. Sei que parece estranho, mas há algo bom em saber que conseguimos nos sustentar. Terminamos o jantar falando sobre coisas neutras, meu trabalho, o dela, o clima. Quando chegou a conta, ela realmente pagou, e vi ela verificar o saldo no celular antes de passar o cartão. Eduardo, ela disse quando estávamos saindo, sei que provavelmente nunca vou conseguir compensar os anos que te usamos. Mas quero que saiba que entendo agora. E se você algum dia quiser tentar reconstruir algum tipo de relacionamento? Será nos seus termos. Completamente nos seus termos. Algumas semanas depois, comecei a responder ocasionalmente às mensagens da Carolina. Nada profundo, apenas pequenas atualizações sobre nossas vidas. Ela me contava sobre o trabalho, eu compartilhava algumas coisas sobre meus projetos. Era estranho, mas bom, ter conversas normais com ela. Meu pai demorou mais. Na verdade, foram necessários quase 10 meses inteiros antes dele tentar qualquer contato. E quando veio, foi por meio de uma carta física, manuscrita, entregue pelo correio. Eduardo, dizia, sei que não tenho direito de pedir sua atenção depois de tudo o que fizemos. Mas queria que soubesse que entendo agora por que você fez o que fez. Você estava certo. Nós estávamos errados. Não espero perdão, mas queria que soubesse que reconheço isso.
A carta continuava por 2 páginas, detalhando como eles estavam se virando, os empregos que ele estava fazendo, como tinham aprendido a viver dentro de seus recursos. Não havia pedidos de dinheiro, nenhuma tentativa de manipulação. Há apenas responsabilidade. Li a carta algumas vezes antes de guardá-la numa gaveta. Não respondi imediatamente, mas também não a joguei fora. Minha vida, enquanto isso, continuava melhorando de formas que eu nunca esperava. O sucesso no trabalho levou a oportunidades maiores. Comecei a viajar para conferências, conheci pessoas interessantes, até comecei a namorar alguém, uma colega de trabalho chamada Mariana que era inteligente, independente, e que pagava suas próprias contas. Uma noite, durante o jantar, ela me perguntou sobre minha família. É complicado, falei. Mas está melhorando. Você quer falar sobre isso? Então contei para ela. Tudo. Os anos sendo rede de segurança, a falsificação, o corte, as consequências. Ela ouviu sem julgamento, fazendo perguntas ocasionais para esclarecimentos. Isso deve ter sido incrivelmente difícil, ela disse quando terminei. Foi. Mas foi a melhor coisa que já fiz. Você vai perdoá-los? Pensei sobre isso. Acho que já perdoei. Mas perdoar não significa voltar ao que era antes. Significa seguir em frente com limites mais saudáveis. No primeiro aniversário do meu ultimato, fiz algo que não esperava e convidei Carolina para almoçar. Não por culpa ou obrigação, mas porque sentia vontade. Ela tinha se provado ao longo dos meses, mostrando mudança real e constante. Obrigada por me dar uma chance, ela disse enquanto comíamos. Obrigado por dar uma chance a você mesma, respondi. E era a verdade. Olhando para ela agora, trabalhando, pagando suas contas, tendo conversas adultas comigo, vi alguém que eu realmente gostava de ter por perto. Não como a irmã que eu sentia obrigação de salvar, mas como uma pessoa real com quem eu escolhia passar tempo. Talvez fosse isso que família deveria ser, pensei. Não obrigação, mas escolha. Não dependência, mas conexão real entre pessoas que se apoiam mutuamente porque querem, não porque têm que fazer isso. Ainda havia trabalho a fazer. Meus pais ainda estavam processando tudo, e eu ainda estava descobrindo como navegar relacionamentos sem o desequilíbrio de poder financeiro que havia definido minha família por tanto tempo. Mas pela primeira vez, senti a esperança real de que poderíamos construir algo melhor. Algo mais saudável. Algo baseado em respeito mútuo ao invés de necessidade financeira. A pasta ainda estava na minha gaveta, mas agora parecia mais um artefato histórico do que uma arma carregada. Um lembrete de onde estivemos e de até onde tínhamos chegado. Todos nós. 2 anos se passaram desde que estabeleci meus limites, e a vida tinha encontrado um ritmo que eu nunca pensei que fosse possível. O relacionamento com Mariana floresceu, estávamos morando juntos agora, dividindo não apenas o espaço mas também as responsabilidades de forma equilibrada. Ela ganhava bem como arquiteta, eu como líder técnico, e pela primeira vez na vida adulta, estava experimentando o que era uma parceria financeira real entre iguais. Carolina e eu tínhamos desenvolvido algo que se parecia genuinamente com uma amizade entre irmãos. Ela havia sido promovida novamente no trabalho e estava namorando um cara que conheceu num curso noturno de administração que decidiu fazer. Quando me contou sobre ele, a primeira coisa que disse foi: ele paga as próprias contas. Rimos disso, mas era uma risada de reconhecimento, não de zombaria. Meus pais e eu ainda estávamos navegando cuidadosamente ao redor um do outro. Trocávamos mensagens ocasionalmente, me encontrava com minha mãe para café a cada 2 meses mais ou menos. Meu pai ainda estava processando o orgulho ferido, mas pelo menos parou de tratar nosso afastamento como algo temporário que eventualmente seria consertado. E então chegou o telefonema que mudou tudo. Era uma terça-feira à noite em março. Mariana estava cozinhando, eu estava revisando alguns códigos no laptop quando meu telefone tocou. O número era desconhecido, mas algo me fez atender. Eduardo? Eduardo Santos? A voz era de um homem mais velho, formal. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Roberto Ferreira. Sou advogado do seu tio Henrique. Lamento informar que ele faleceu na semana passada. Fiquei confuso por um momento. Tio Henrique era irmão do meu pai, mas tínhamos muito pouco contato. Ele era meio ermitão, morava sozinho numa cidade do interior, nunca se casou, raramente aparecia em reuniões de família. Sinto muito, falei, mas não entendo por que o senhor está me ligando. Bem, Sr. Santos, o motivo é que seu tio nomeou como único beneficiário de sua herança. Preciso que venha ao meu escritório para discutirmos os detalhes. O mundo parou por um momento. Desculpe, o quê? Seu tio deixou tudo para você. A propriedade, as contas bancárias, os investimentos. É um patrimônio considerável. 2 dias depois, estava sentado no escritório do Dr. Ferreira numa cidade a 3 horas de distância, olhando para documentos que não conseguia processar completamente.
Tio Henrique, que eu sempre pensei que vivia de aposentadoria simples, tinha deixado uma herança de quase 2 milhões de reais. Uma casa rural, algumas propriedades de aluguel, e uma conta de investimentos que ele havia construído ao longo de décadas. Há uma carta, doutora Ferreira disse, me entregando um envelope lacrado. Ele pediu para eu dar a você pessoalmente. Li a carta ali mesmo no escritório. Eduardo, se você está lendo isso, é porque tomei a decisão certa. Acompanhei sua situação com sua família ao longo dos anos através da Regina, sua tia. Sei como você carregou eles nas costas, e sei como você finalmente encontrou coragem para se libertar. Isso me lembrou de mim mesmo há muito tempo atrás. Decidi deixar tudo para você porque você é o único na família que entende o valor real do trabalho e da independência. Use isso bem. Henrique. Voltei para casa naquela noite em estado de choque. Mariana me encontrou na cozinha às 2 da manhã, apenas sentado à mesa, olhando para os documentos. 2 milhões, falei quando ela perguntou o que havia acontecido. Ele me deixou 2 milhões de reais. Durante as próximas semanas, enquanto os trâmites legais da herança corriam, algo interessante começou a acontecer. A notícia vazou, como sempre vaza em famílias. Primeiro foi Carolina quem soube, depois meus pais, depois tios e primos que eu mal falava. E então as ligações começaram. A primeira foi da minha mãe. Eduardo, querido, soube sobre a herança do Henrique. Que maravilha! Claro que vamos precisar sentar e conversar sobre como isso pode ajudar toda a família. Desliguei sem responder. Depois foi meu pai, filho, sabemos que você tem ficado distante, mas isso muda tudo. Com essa herança, podemos comprar uma casa nova, maior, onde todos nós podemos viver confortavelmente. É o que o Henrique teria querido. Também desliguei. Mas foi Carolina quem me surpreendeu. Quando ela ligou, esperava o pior. Ao invés disso, ela disse, cara, que loucura, né? O tio Henrique sempre foi cheio de segredos. Como você está lidando com isso? Confuso, admiti. Aposto. E provavelmente está recebendo ligações de todo mundo agora, né? Como você adivinhou? Porque conheço nossa família. Olha, Edu, só quero dizer uma coisa, e esse dinheiro é seu. O tio Henrique escolheu você especificamente. Não deixa ninguém te pressionar a fazer nada que você não quer. Fiquei surpreso com sua maturidade. Obrigado, Carol. E ei. Se você quiser conversar sobre isso, ou sobre qualquer coisa, estou aqui. Mas não como alguém que quer alguma coisa. Só como sua irmã. Mas as pressões reais estavam apenas começando. Uma semana depois, meus pais apareceram no meu apartamento sem avisar. Dessa vez, trouxeram reforços, meu tio José, irmão da minha mãe, e prima Letícia, que sempre foi boa de lábia. Eduardo, meu pai começou assim que abri a porta, precisamos conversar como uma família. Sobre o quê? Sobre sua responsabilidade, minha prima disse. Você tem uma oportunidade de realmente fazer a diferença na vida de todo mundo. Eles se instalaram na minha sala como se fosse uma intervenção. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Meu tio José assumiu o papel de porta-voz da família. Veja, Eduardo, sabemos que houve alguns desentendimentos no passado, mas agora temos uma chance de recomeçar. Com essa herança, você pode ajudar todos nós a ter uma vida melhor. Como? Bem, meu pai disse, tirando um papel do bolso, fizemos alguns cálculos. Se você comprar uma casa grande o suficiente, todos nós podemos morar juntos. Suas economias mensais seriam enormes, e nós poderíamos cuidar uns dos outros. Olhei para o papel. Era um plano detalhado de como gastar minha herança. Casa de 800 mil reais, carros novos para meus pais, pagamento das dívidas da família, conta de educação para os filhos da minha prima. Vocês planejaram como gastar meu dinheiro, falei lentamente. Nosso dinheiro, minha prima corrigiu. Família é família, Eduardo. Agora que você tem recursos, tem responsabilidade de cuidar de todos nós. E então algo dentro de mim se acendeu. Não raiva. Há algo mais frio. Saiam, falei calmamente. Eduardo, minha mãe começou. Saiam da minha casa. Agora. Meu tio José se levantou, o rosto vermelho. Você está sendo egoísta, garoto. Família cuida de família. Não, falei, minha voz ficando mais firme. Família se respeita. Família não planeja como gastar dinheiro que não é seu. Família não aparece na sua casa com exigências no momento em que você recebe algo. Eles hesitaram, mas algo na minha expressão os fez se moverem em direção à porta. Você vai se arrepender disso, minha prima disse enquanto saía. Não, respondi. Eu me arrependi de muito pouca coisa ultimamente. Naquela noite, Mariana me encontrou na varanda, olhando para a cidade.
Como está se sentindo? Ela perguntou. Como se a história estivesse se repetindo. Só que dessa vez, eles não estão sendo sutis. O que você vai fazer? Pensei sobre isso. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Martins, meu advogado. Preciso de sua ajuda com uma coisa. É sobre proteção de patrimônio. Durante as próximas 2 semanas, montamos uma estrutura legal complexa. A maior parte da herança foi para um traste, inacessível a qualquer reclamação externa. Parte foi investida em fundos offshore. Uma pequena porção ficou numa conta corrente normal, o suficiente para viver confortavelmente, mas não o suficiente para parecer tentador para parentes gananciosos. Também fiz outra coisa. Contratei um investigador particular para fazer um relatório completo sobre a situação financeira de todos os meus parentes que haviam aparecido de repente com as mãos estendidas. O que ele encontrou foi interessante. Meu tio José tinha 3 cartões de crédito no limite máximo e estava 3 meses atrasado no financiamento do carro. Minha prima Letícia devia 15 mil reais em empréstimos pessoais e estava sendo processada por uma antiga senhoria. Até meus pais, que eu pensava que finalmente estavam se estabilizando, tinham contraído novas dívidas, aparentemente assumindo que minha herança eventualmente as cobriria. Era como olhar para um padrão que se repetia através de gerações. E eu percebi que não era apenas sobre proteger meu dinheiro. Era sobre quebrar esse padrão permanentemente. O confronto final veio um mês depois, durante o que deveria ter sido uma reunião de família para o aniversário de 60 anos da minha mãe. Carolina me ligou na véspera. Edu, só um aviso. Acho que vão tentar te emboscar amanhã. Ouvi a mamãe e o papai falando sobre fazer você ver a razão. Obrigado pelo aviso. Você ainda vai? Pensei sobre isso. Sim. Mas não pelos motivos que eles esperam. Cheguei na festa, que estava sendo realizada na casa nova e menor dos meus pais, com uma pasta. Não a mesma que guardara por 2 anos, mas uma nova. Esta era mais grossa, mais completa. A atmosfera estava tensa desde o momento em que entrei. Conversas pararam, olhares foram trocados. Era óbvio que algo havia sido planejado. Depois do jantar, enquanto estávamos todos sentados na pequena sala, meu pai limpou a garganta. Eduardo, agora que estamos todos aqui, acho que é hora de conversarmos sobre o futuro da família. Concordo, falei, colocando minha pasta na mesa de centro. Isso os pegou de surpresa. Eles esperavam resistência, não concordância. Com a herança que você recebeu, minha mãe continuou cautelosamente, temos uma oportunidade real de nos unirmos novamente como família. Vocês têm razão, falei, abrindo a pasta. É hora de conversarmos sobre família. Sobre o que isso realmente significa. Tirei o primeiro documento, o relatório do investigador sobre suas dívidas. Tio José, falei, deslizando uma pasta na direção dele. 47 mil reais em dívidas de cartão de crédito. 3 meses de atraso no carro. Você veio à minha casa me falar sobre responsabilidade familiar enquanto não consegue nem pagar suas próprias contas. Seu rosto ficou branco. Virei para minha prima. Letícia. 15 mil reais em empréstimos pessoais. Sendo processada por não pagamento de aluguel. Mas você tem tempo para planejar como gastar minha herança. Como você ousa? Ela começou. Como eu ouso investigar a situação financeira de pessoas que querem que eu as sustente? Como qualquer pessoa sensata faria. Então me virei para meus pais. E vocês dois? Pensei que finalmente estavam aprendendo a viver dentro de seus recursos. Mas descobri que contraíram 23 mil reais em novas dívidas desde que souberam da herança. Apostaram que eu eventualmente pagaria por tudo. Minha mãe estava chorando agora. Eduardo, isso não é. Não é o quê? Verdade? Está tudo aqui, documentado. Me levantei, olhando para cada um deles. Vocês querem falar sobre família? Então vamos falar. Família não é sobre sugar uma pessoa até secar. Família não é sobre planejar como gastar dinheiro que não é seu. Família não é sobre aparecer só quando alguém pode ser útil financeiramente. Tirei outro documento da pasta. Nos últimos 2 anos, desde que estabeleci limites, apenas uma pessoa nesta sala mostrou crescimento real, responsabilidade real, respeito real. Carolina trabalha, paga suas contas, construiu uma vida própria. Ela é a única que me ligou quando soube da herança para me perguntar como eu estava, não para pedir dinheiro. Carolina pareceu surpresa, mas também orgulhosa. Quanto ao resto de vocês, continuei, aqui está como as coisas vão funcionar daqui para frente. Tirei um último documento, uma carta formal, redigida pelo Dr. Martins. Esta é uma notificação legal. Minha herança está protegida em trustes e investimentos offshore, inacessíveis para reclamações de terceiros.
Qualquer tentativa de pressão, manipulação ou assédio financeiro será documentada e pode resultar em ordens de restrição. O silêncio na sala era ensurdecedor. Mas mais importante que isso, falei, minha voz se suavizando ligeiramente, está a escolha que cada um de vocês tem que fazer. Vocês podem continuar vendo relacionamentos como transações financeiras, ou podem aprender o que realmente significa família. Olhei para cada um deles. Carolina já fez essa escolha. Ela cresceu, assumiu responsabilidade, me trata como pessoa, não como conta bancária. Por isso, Carolina, há algo especial para você aqui. Tirei um último envelope da pasta e entreguei para ela. É o pagamento integral do seu curso de administração, mais um fundo para você começar seu próprio negócio quando se formar. Não é caridade, é investimento em alguém que provou merecer. Carolina abriu o envelope com mãos trêmulas e começou a chorar. Quanto ao resto de vocês, continuei, a porta está sempre aberta. Mas vocês vão ter que decidir que tipo de pessoa querem ser. Se querem uma relação comigo baseada em respeito mútuo e amor genuíno, eu aceito isso. Se querem continuar me vendo como um recurso para explorar, então nossos caminhos param aqui. Me dirigi à porta, depois me virei uma última vez. Ah, e só para esclarecer, mudei meu testamento. Se alguma coisa acontecer comigo, tudo vai para instituições de caridade. Então qualquer ideia de herança futura também pode ir sendo esquecida. Caminhei até a porta, Carolina me seguindo. Edu, ela me chamou quando chegamos ao carro. Obrigada. Não só pelo dinheiro, mas por me dar a chance de ser uma pessoa melhor. Você se deu essa chance, falei. Eu só reconheci. Dirigindo para casa naquela noite, com Carolina no banco do passageiro, ela ia jantar conosco e conhecer melhor Mariana, senti algo que não esperava. Não era triunfo, não era raiva. Era a paz. Finalmente havia traçado linhas que não poderiam ser cruzadas. Havia protegido não apenas minha herança, mas meu futuro, minha sanidade, meu direito a relacionamentos saudáveis. E havia recompensado a única pessoa que realmente cresceu, que realmente mudou, que realmente entendeu o que família deveria ser. Nos meses que se seguiram, as consequências se desenrolaram exatamente como esperado. Meu tio José e minha prima Letícia pararam completamente o contato, aparentemente, sem perspectiva de dinheiro, eu não era mais interessante para eles. Meus pais levaram mais tempo para processar. Houve algumas tentativas de me fazer sentir culpado, algumas ligações chorosas, algumas mensagens sobre como eu havia destruído a família. Mas eventualmente, elas também pararam. Carolina, por outro lado, floresceu. Usou o dinheiro exatamente como disse que usaria, para terminar o curso e começar uma pequena empresa de consultoria administrativa. Ela e Mariana se tornaram amigas genuínas, e pela primeira vez, eu tinha uma irmã que era realmente uma irmã. Um ano depois do confronto, recebi uma carta inesperada. Era da minha mãe, manuscrita, como a carta que meu pai havia enviado anos antes. Eduardo, dizia, sei que provavelmente você não quer ouvir de mim, mas queria te dizer que finalmente entendi. Você estava certo sobre tudo. Passamos décadas tratando você como nosso plano de backup financeiro, e isso foi terrível. Seu pai e eu estamos trabalhando para pagar nossas próprias dívidas agora. É difícil, mas é o certo. Não espero perdão, mas queria que soubesse que reconheço nossos erros. Li a carta várias vezes antes de decidir o que fazer. No final, enviei uma resposta curta, obrigado por escrever. Quando vocês estiverem realmente estáveis financeiramente por conta própria por pelo menos um ano, talvez possamos conversar. 2 anos se passaram desde então. Minha mãe ocasionalmente me manda uma mensagem mostrando que eles pagaram todas as suas dívidas, que estão vivendo dentro de seus recursos. Meu pai nunca mais fez contato, e está tudo bem. Carolina se tornou uma empresária de sucesso e pagou de volta cada centavo que investi nela, apesar de eu ter dito que não precisava. Quero que nossa relação seja baseada em igualdade, ela explicou. Isso significa eu pagar meu próprio caminho. Mariana e eu nos casamos no ano passado, numa cerimônia pequena e simples. Carolina foi madrinha. Não convidamos o resto da família, era nossa escolha, nossa celebração, nossa vida. Hoje, sentado no escritório da nossa casa nova, comprada com meu próprio dinheiro, construída com nossos próprios sonhos, olho ocasionalmente para as 2 pastas que ainda guardo numa gaveta trancada. Uma documenta anos de abuso financeiro e como escapei dele. A outra documenta como protegi minha herança e quebrei o ciclo permanentemente. Não as vejo como troféus. Vejo como lembretes. Lembretes de que às vezes, a única forma de salvar uma família é estar disposto a perdê-la. Lembretes de que amor não é pagamento, cuidado não é controle, e família não é obrigação. E lembretes de que quando você finalmente encontra coragem para estabelecer limites reais, você descobre quem realmente vale a pena manter em sua vida. A vingança que busquei não foi destruir minha família.
foi construir uma vida tão boa, tão protegida, tão cheia de relacionamentos saudáveis que as tentativas deles de me manipular se tornaram irrelevantes. E no final, isso foi mais poderoso do que qualquer retaliação poderia ter sido.